Olá! Hoje eu vou falar de 6 atitudes negativas que você deve perceber para que você faça alguma coisa a respeito delas. A nossa condição humana faz com que a gente busque o quê? Vida, felicidade, liberdade. Só que muitas pessoas caminham em direções opostas, levando uma vida com hábitos nocivos para si própria, que acabam atrapalhando a sua vida e fazendo com que a tua qualidade de vida seja aquém do que você sempre aspirou. Você já deve ter conhecido aquele tipo de pessoa que está com raiva e tenta desafogar sua raiva, sua indignação, sua ira para qualquer situação, para qualquer pessoa, para qualquer tipo de coisa. Mas também tem aquele tipo de pessoa que adora e prefere o isolamento, se alienar dos outros, o isolamento. Temos aquele tipo de pessoa que não para de reclamar de tudo, se lamuriar, falar, puxa, essa situação deveria ter sido diferente, essa pessoa deveria ter se comportado de uma outra forma. Sempre tem alguma coisa para poder mostrar a sua reclamação, a sua indignação. Agora tem um outro tipo de pessoa, aquela pessoa que tem uma cobiça, que ela quer ter tudo ao seu alcance. Nós vivemos num país que nós temos uma classe de pessoas que a necessidade exagerada de ter o poder, de ter o dinheiro, passa a níveis que acabam sendo além da normalidade. Também temos que lembrar daquela pessoa que sempre faz projetos e ela acaba sempre adiando os projetos. Começa um projeto, o tempo vai passando e a pessoa não consegue realizar. Ou qualquer tipo de situação que ela vai protelando. E isso é algo que vai caminhando pela vida, adiando, protelando. Agora, tem aqueles comportamentos que são mais óbvios daquele indivíduo que, por exemplo, ele bebe álcool, ou ele, por exemplo, usa drogas, ou aquela pessoa que tem desordens alimentares, que tem uma compulsão pela comida, ou compulsões assim, aquele tipo de pessoa que para ela tem que estar tudo super organizado, super limpinho, são aqueles transtornos compulsivos obsessivos. É evidente que todos esses tipos de atitudes que nós falamos estão mesclados com sentimentos de raiva, ansiedade, depressão, estresse, a pessoa acaba tendo dificuldades para pegar no sono, são tudo atitudes que acabam permeando a vida da pessoa. Só que eu tenho uma solução para fazer com que você consiga superar esses comportamentos. Eu vou contar o caso de um alcoólatra em que a família estava muito preocupada com ele, porque ele estava tomando comportamentos, ele não parava de beber e eles queriam ver alguma maneira para detê-lo desse comportamento. Um dia a família estava andando e de repente se deparou com um bêbado que estava jogado no chão, chafurdando na lama, as crianças jogando pedra, humilhando, zombando daquele bêbado. Eles falaram assim, é uma boa oportunidade para trazer o papai para ver como que ele se comporta. Levaram o pai até o local e olharam para aquele bêbado, o pai olhou aquela cena daquele bêbado, o que ele fez para surpresa de todos? Ele pegou, se agachou, chegou para o bêbado e falou assim, meu bom homem, onde você conseguiu esse bom vinho? Você percebe que às vezes as pessoas tomam atitudes que negam uma realidade. É como se para ele não tivesse se identificado com aquela situação. E muitas vezes, em inglês, nós temos uma expressão chamada denial. É uma expressão que você nega uma realidade que todo mundo está percebendo e você, muitas vezes, até para se proteger da dor, você nega aquilo para você próprio. Agora eu falo para vocês, qual que é a solução para tudo isso? Qual é a solução? Existe uma solução que a gente pode encontrar para uma situação desse tipo?
As pessoas que sofrem, são frustradas, elas têm depressão, elas têm ansiedade, elas são muito estressadas, em função de todos esses tipos de comportamento que nós referimos, uma raiva mal direcionada, inveja, cobiça, todos são sentimentos que acabam gerando esses sentimentos que muitas vezes elas procuram ajuda recorrendo a medicamentos. E os medicamentos, hoje em dia, nós temos os medicamentos mais sofisticados que podem ajudar, como os antidepressivos, como remédios que tiram a ansiedade, remédios para dormir. Só que muitas vezes esses remédios, com o passar do tempo, eles acabam não sendo efetivos, ou se são efetivos, não são para todos. Então, muitas vezes, a pessoa, para procurar uma ajuda, ela agrega eventualmente uma ajuda que ela pode procurar através de um tipo de terapia, através de um tipo de orientação que possa dar para ela uma luz. E hoje em dia, uma das terapias que funciona muito bem para esse tipo esses tipos de comportamento autodestrutivos é a terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental é um tempo que você estabelece, existe um número de sessões bastante definido e isso acaba propiciando uma ajuda muito grande para as pessoas. No ano de 1930 foi criado um método chamado os 12 Passos dos Alcoólatras Anônimos. Com o passar das décadas, esse tipo de método foi sendo aplicado para todos esses tipos de comportamento autodestrutivos, comportamentos obsessivo-compulsivos. A gente pode citar que isso funciona muito bem hoje em dia para pessoas que têm uma compulsão pela comida e já passaram por todos os tipos de dietas possíveis e imaginários e acabam muitas vezes utilizando desse método com muito sucesso. Ou, sem dúvida alguma, os alcoólatras, ou as pessoas que usam droga, pessoas assim que realmente têm comportamentos que elas precisam ser ajudadas. E como que é esse método? Esse método consiste nesses 12 passos em que as pessoas se reúnem, normalmente em igrejas, não tem caráter religioso absolutamente nenhum, essas pessoas se reúnem em grupos de autoajuda, todas pessoas com problemas semelhantes e o que é maravilhoso é o sentido de igualdade que existe dentro desse tipo de trabalho. Agora vem uma questão, você fala assim, mas o que são esses 12 passos? Eu posso te dizer que o primeiro passo é admito que estou impotente perante o álcool, perante esse meu comportamento, perante essa minha compulsão e eu perdi o controle na minha vida. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, viemos a acreditar que um poder superior, seja aquilo que for para você, poderia me devolver a sanidade. E é muito interessante que as reuniões, elas terminam com a oração da serenidade. Concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para perceber a diferença. As pessoas, se elas começam a se familiarizar com esse método, conhecer ele um pouquinho melhor, elas conseguem começar a perceber que isso para elas vai ser uma coisa muito positiva, porque vai dar para elas um autoconhecimento e um fortalecimento da autoestima, que é a base subjacente de todos esses comportamentos autodestrutivos, obsessivo-compulsivos. Então, fortalecendo a autoestima, elas vão percebendo que elas vão aderindo cada vez mais ao método. Por isso que eu queria muito e sempre peço para vocês, se inscrevam no meu canal do YouTube e vocês vão perceber e nós vamos cada vez mais se adentrar nesses assuntos. Eu vou querer sugestões suas, eu vou querer perguntas suas para eu poder lhe prestar uma ajuda. E se for necessário e for do gosto de você, eu quero que você me peça para eu te dar uma explanação muito mais ampla desse assunto. Muito obrigado e até lá!